noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma grande alegria estar voltando ao estudo do Evangelho com vocês, tendo essa possibilidade de participar na noite de hoje. Só um momento. A participar na noite de hoje, eu vinha participando apenas, trazendo as colocações no Livro dos Espíritos, e hoje tivemos um pequeno contratempo, e houve essa pequena alteração naqueles que iriam trazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através desses textos e reflexões do Evangelho, à luz do Espiritismo, e principalmente, quando a gente fala à luz do Espiritismo, à luz da terceira revelação e dos esclarecimentos e dos descortinar que a doutrina espírita nos permite fazer, quando temos essa chave tão importante, que é aquela que foi trazida pelo nosso Consolador Prometido, trazida pelo nosso Mestre Jesus, qualificada por Allan Kardec, que nos possibilita descortinar tantos véus da má interpretação, adulterações, de traduções, às vezes até um pouco da nossa falta de estudo dos textos, da forma correta como analisá-los, a necessidade de sempre ter esse cruzamento com as obras do Antigo Testamento, porque se não for assim, algumas passagens do Evangelho elas ficam um pouco incompreensíveis. Nós já estamos no segundo ciclo de estudos do nosso Evangelho, através do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo é muito rico. Nós teremos os tópicos: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Aí vem as instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão e a beneficência exclusiva. O tema que me cabe na noite de hoje vai do item 1 ao 4, que são 2 itens: fazer o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. Gabriel já tinha feito esse estudo, já tinha trazido essas reflexões em um dos momentos anteriores, e hoje eu venho fazer. Esses 2 fragmentos são 2 fragmentos que Kardec trouxe para a nossa reflexão, são 2 passagens de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4, e o capítulo 8, versículo 1 a 4 também. Fazer o bem sem ostentação. Essa ostentação é de alardear, né, de pavonear, vamos dizer assim, de se vangloriar. E ele inicia dessa forma. Vamos acompanhar a leitura. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Mateus vem da tradução presente do Senhor, né? Eu tenho um Mateus em casa e tenho um presente do Senhor, só que eu tenho 3 presentes em casa, né? Eu tenho um Mateus, um Gabriel e uma Ana Beatriz. Então, esse presente de Deus e presente do Senhor, como vem a tradução dessa palavra, se refletir em 3 presentes que eu tenho na minha vida, fora aqueles que vão se agregando, né, aos poucos, como tem nossas noras, né, que estão chegando, com Bárbara, com Gerliane,
que ainda não tem o conhecimento da doutrina espírita. Mas Mateus, ele sempre era chamado de Levi, Levi o publicano, cobrador de impostos. E o mais interessante, a primeira reflexão que eu faço com relação, à medida que a gente vai estudando os textos bíblicos, é que Levi era sempre assim chamado, os seus, vamos dizer assim, irmãos apóstolos que conviviam com ele no dia a dia, e até o próprio Jesus, sempre que se referia a ele como Levi, e se vocês virem nos textos do Novo Testamento, era sempre quando se queria chamar a atenção de Mateus, ou Levi, que era o nome que ele tinha anterior, né, que fazia parte do seu nome, daquele homem velho. Era como se fosse Marcos Melo e Junho, né? Então, sempre que fosse referir, chamar a atenção para aquele homem velho, me chamasse de Junho, que era uma forma de me chamar a atenção para aquele ato que eu estou fazendo. E Jesus também fazia isso com Pedro. Em várias passagens do Evangelho, sempre que ele ia chamar a atenção de Pedro por algum ato, por alguma falha, vamos dizer assim, que ele cometia nas suas atitudes, ele não chamava de Pedro, mas sim de Simão. Simão Pedro. Então ele sempre, quando remetia a Simão, era porque ele vinha cometendo algum ato ali e chamava a atenção dele. Porque tu és Pedro. Em cima desse teu nome, em cima da tua base, construirei a minha igreja. E sempre que ele queria chamar, era uma forma carinhosa dele se referir, era chamando do nome que eles tinham de forma anterior, para que eles, de certa maneira, tivessem um despertamento. E o item 2, quando ele vem trazer um novo fragmento do Evangelho, ele pincela da seguinte maneira: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de testemunho. Nós sabemos que na passagem seguinte, ele não leva em consideração esse pedido de Jesus e ele sai falando e trazendo a alegria dele, e de certa maneira obrigou Jesus a terminar, vamos dizer assim, as pregações que ele estava fazendo naquela comunidade, e se deslocar para uma outra comunidade no deserto, porque quando Jesus dizia não vá e fale, ou então remeta aos ensinamentos de Moisés, é porque quando se, vamos dizer assim, recebiam uma graça que faz uma oferenda, as pessoas iam ao templo e levavam 2 pássaros. Um era solto, né? Era livre, era libertado, e o outro vinha ser sacrificado. E quando ele faz isso, ele sai alardeando o milagre de Jesus, ele chama a atenção para algo que Jesus naquele momento não queria que fosse o principal, que eram as questões do fenômeno. E para nós, aí nós trazemos o viés do Espiritismo. E o Espiritismo não é o mais importante, é o fenômeno, mas exatamente os esclarecimentos e a nossa evolução moral. Então, quando Jesus assim o pedia, era para que ele não chamasse a atenção e Jesus conseguisse continuar fazendo as pregações dele. Mas, infelizmente, quando esse nosso irmão, devido à alegria também, não é? Quem não queria, né? Tem uma doença como era naquela época, né? Que é a lepra, que é exatamente esse distúrbio no bacilo de Hansen, que hoje se chama hanseníase, ser curado simplesmente num olhar. E quando ele pede a Jesus, né? Jesus, se tu quiseres, ele não estava duvidando do mestre. Né? Ele tinha a certeza, ele tinha a fé de que ele podia, Jesus, curar ele. Mas ele não tinha a certeza se era isso que Jesus queria. Se Jesus queria lhe ofertar naquele momento a cura. São passagens bem interessantes. E no texto anterior, num outro fragmento aqui, só para a gente trazer uma elucidação, quando ele fala como fazem os hipócritas, nós sabemos que hipócritas, né, eram atores do teatro grego. Eram aqueles que tinham uma máscara e sempre se remetiam a um outro elemento, vamos dizer assim, essa questão da falsidade, de ter uma outra cara, as pessoas que têm 2 atitudes diferentes.
Então, quando ele chama, ele usa esse termo hipócrita, era exatamente levando essa remissão, porque Jesus, ele não tenhamos a certeza de que o conhecimento dele era vastíssimo. Ele, como governador do nosso planeta, nada ficaria ao seu desconhecimento. E os espíritos trouxeram para o nosso esclarecimento sobre esses dois fragmentos, que aí nós vamos fazer a leitura do item 3, as seguintes colocações. A grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Constitui sinal incontestável de grande superioridade moral. Porque, para encarar as coisas de mais alto do que se faz o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Numa palavra, é necessário colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere o sufrágio, e aí a gente pode reduzir para aprovação, e alterando o sentido da frase, não o sentido, mas a interpretação dela, se tornando mais claro, assim a gente pode fazer. Aquele que prefere a aprovação dos homens à aprovação divina, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura. Ou mesmo, que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. E aí nós já temos uma grande reflexão. Todos esses pequenos textos, nós poderíamos passar a nossa 1 hora apenas analisando esse item 3, e já teríamos material e profundidade suficiente para a reflexão. E quando ele nos fala não ostentar, ocultar a mão, é exatamente aquela questão da intenção. Qual é a intenção que você está revestindo por trás disso? Qual é a intenção que você está trazendo quando você procura praticar o bem, quando você procura, de certa maneira, e o bem de uma forma ampla, e quando a gente fala em praticar o bem, o que significa esse bem? O bem seria tudo que nós quiséssemos que o outro nos fizesse. Então, da forma como nós gostaríamos de ser tratado, na forma como nós gostaríamos de ser acolhido, nós poderíamos o fazer. E é por esse o fazer e o exemplo do estar fazendo de forma diferente e dizendo para aquela outra pessoa, olha, você tem essa atitude, mas eu não sou igual a você. Não quando você diz eu não sou igual a você de uma forma vaidosa, arrogante, mas simplesmente se referindo a ela que o ato dela, você não vai o praticar, porque você não é igual a ela. Então, é nos remeter àquela olho por olho, dentro por dentro. Quando assim o fazemos, estamos nos equiparando àquele que pratica aquele ato impensado. E quando a gente diz que está satisfeito com os aplausos aqui da Terra, nós já estamos recebendo o nosso prêmio. E esquecemos que o nosso prêmio e tudo que nós estamos fazendo e caminhando aqui nessa jornada, o prêmio não está aqui, nesse mundo em qual nós estamos, de certa maneira, convivendo. Aqui é mais uma etapa que nós precisamos suplantar diante do nosso crescimento e da nossa construção moral e também intelectual. São juntas, o intelecto vai junto da moralidade. Quando nós separamos esses dois elementos, temos a necessidade de voltar para equiparar e harmonizar o nosso conhecimento. Nós, meus irmãos, estamos fadados a sermos perfeitos. Isso é uma reflexão que nós temos que ter sempre. Nós estamos fadados a sermos perfeitos. Então, para chegarmos à perfeição, teremos que suportar todos os momentos, todas as constrições da vida, tudo que nos acontece no dia a dia. Se estamos dentro de um seio familiar complexo, é porque necessitávamos de estarmos ali naquele seio familiar complexo para o nosso exercício diário, para o nosso desenvolvimento de todas as nossas virtudes. E no parágrafo seguinte, nós continuamos refletindo e construindo o nosso entendimento sobre esse tema. Quando há que só dão na expectativa, não é? Aqueles que só dão na expectativa de que o que se recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido, que é isso que Jesus pediu àquele irmão, que ele não o fizesse, ele ficasse em silêncio e fosse no templo e prestasse a oferenda, que é isso que fica subentendido, a oferenda que Moisés já tinha ensinado,
de uma forma que iria chamar mais atenção do que ele sair, não é? Berrando, vamos dizer por aí, pela bênção que ele tinha recebido. Porque o gesto que ele ia praticar ia trazer à mente daqueles que estavam observando que ele tinha recebido uma graça. E talvez o impacto tivesse sido muito maior do que o que Jesus não queria, que era exatamente desviar o foco naquele momento do seu ministério, vamos dizer assim, da sua forma de pregação e de construção da sua jornada. Por toda parte, o benefício recebido, que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam uma única moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Há um trava-língua aí. Deus não lhe deve mais nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Ou seja, ele já praticou esperando receber o galhardão, vamos dizer assim, né, o oba-oba, a festividade, o tapinha nas costas, de você é legal, que você é um cara caridoso, pronto, o seu prêmio está ali. E é insignificante diante do prêmio maior daqueles que praticam sem ninguém nem saber quantos praticam aí os seus atos de caridade e ficam exatamente de forma anônima. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, também há a falsa modéstia. O simulacro da modéstia é aquela pessoa que é boazinha, né? É aquela que você olha para ele e diz: meu Deus, essa pessoa está tão boazinha, não é como ele faz caridade. E a gente não sabe que ali por trás daquela máscara do hipócrita, do teatro grego, que usa aquela máscara para o disfarce, para que ele possa ter uma outra conduta e um outro comportamento, possa sempre suscitar essa piedade dos nossos irmãos. Oculta a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, e não será perante Deus. Também esses já receberam a sua recompensa na terra, foram vistos. Estão satisfeitos por terem sido vistos e tudo o que terão. Ou seja, aquele momento da visão, do praticar daquele ato, daquela exposição, ali já está o prêmio dele. Ali ele já está satisfeito. Ele acha que já praticou ou já o fez da maneira que deveria ter feito. E para ele já é o suficiente, porque ele acha que a riqueza que ele vai amealhar é aqui na terra. E nós sabemos que a nossa riqueza não está aqui na terra. Nós somos espíritos imortais. E tudo aquilo que nós construímos aqui não são os bens que vão nos diferenciar quando chegarmos no plano espiritual. Lá não será perguntado qual é a profissão. Vamos ver aqui vamos ver aqui na nossa planilha quanto foi que você doou na sua vida. Está aqui, você doou X, você deu tantos cobertores, você deu isso, deu aquilo, mas aqui, como aquela passagem que tem, daqueles dois que levam dentro do saco as suas, vamos dizer assim, as suas riquezas, as suas piedades, a sua caridade, né? Um fazia pela ostentação, e a sua medida era quase insuportável. O saco que ele levava, né, da sua caridade era enorme. E o outro pobre, coitado, o órgão da viúva, que pouco tinha, mas o que ele tinha, ele dava exatamente do que era necessário para ele, era pouco. Só que quando foi colocado na balança, ao chegar no plano espiritual, aquele que trazia uma montanha de ouro se torna insignificante, e aquele nosso irmão que doou o pouco que tinha se tornou muito maior perante a riqueza do outro que achava ter feito um bem enorme à humanidade e principalmente um bem àqueles que o cercavam. Qual será então a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre quem os recebe, que lhe impõe de certo modo testemunhos de reconhecimento,
que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço do sacrifício a que se impõe para beneficiá-lo. Para este, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porque se vê privado da doce satisfação de ouvir bendizer-lhes o nome, e é este o primeiro castigo do seu orgulho. Ou seja, é aquele que pratica um benefício para o outro e faz questão de estar sempre cobrando ao outro e lembrando a ele. Olha, você lembra naquele dia que eu fiz isso para você? Eu fui tão bom para você, fulano? Com a intenção de ter a contrapartida, e pior ainda, né? É esse que vai ter o castigo do seu orgulho, porque ele sempre o faz, mas esperando, no primeiro momento, de cobrar, vamos dizer assim, aquele favor feito. As lágrimas que secam por vaidade, em vez de subirem ao céu, caíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que praticou não resulta em nenhum proveito para ele, pois que o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade dos benefícios. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porque aceita um serviço. É coisa bem diversa de receber uma esmola. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as simples aparências capazes de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significa essas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Eu achei muito interessante aqui, quando ele destaca a questão da palavra necessidade. Essa palavra necessidade nós sabemos que traz um poder para quem está nos dois lados dessa palavra, vamos dizer assim, no ponto e no contraponto. Porque aquele que está diante da caridade, da necessidade, às vezes, de certa forma, é relegado, ele é obrigado, vamos dizer assim, a aceitar e se humilhar perante daquilo que o recebe, que lhe o auxilia, porque muitas vezes esses que assim o fazem, aproveitando esse momento de fraqueza daquele nosso irmão, já são os orgulhosos, são aqueles que praticam o bem de uma forma que ele mais envergonha do que ele vem a exaltar aquela pessoa. O bem que ele dá, às vezes, o bem material que ele traz, dependendo da forma como a pessoa o traz e o pratica, para aquele que o recebe não é um ato de humilhação, mas ele assim percebe quando aquele que o olha de uma maneira, aquele olhar de cima para baixo, e não aquele olhar que harmoniza, que diz, olha, eu tenho um pouco mais do que você, mas eu sou igual a você. Eu sou composto da mesma matéria. Eu sou originário do mesmo seio, da mesma seiva, vamos dizer assim, da mesma origem. Eu fui criado pelo mesmo pai. Nós somos iguais, não somos diferentes. Talvez tenhamos a nossa diferença de aparências, mas é aí que terminam as nossas diferenças, porque na nossa constituição somos todos espíritos e filhos de Deus. Temos o mesmo pai e somos todos irmãos. Então, quando você olha o outro, não o outro dentro do nosso núcleo familiar, mas aquele que você dispersa, aquele que você olha, o estranho, é o acolher aquele que nos chega, independente de tudo. E nós entramos para os infortúnios ocultos, que traz uma bela mensagem. Aí nós vamos ver a narrativa, e ela é bem interessante. Eu vou fazê-la para que a gente tenha um exemplo do que foi feito e da forma como Kardec lança esse fazer o bem sem ostentação. Que é exatamente dentro desses atores que vão aqui, assim, interagir. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona,
e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Porém, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como das pessoas que jazem sobre um catre, uma cama ou um leito, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Esse trecho aqui, quando Gabriel ele trouxe essa explanação, ele chamou muito a nossa atenção quando ele trouxe os infortúnios ocultos, ele trouxe a imagem daqueles que sofrem calado, aqueles que sofrem, mas não transparecem o seu sofrimento. São aqueles que, como ele faz o referencial do catre, que é exatamente quando Jesus pega teu catre e sai, quando ele, nas passagens, é onde ele vai fazer a cura daqueles paralíticos, pega a tua cama, vamos dizer assim, ou a tua maca, e ele faz um referencial lá aqui, Kardec faz um referencial daqueles que estão no leito, né, vamos dizer assim, no leito do hospital. E o leito, esse referencial, essa figura representativa do leito, pode significar exatamente aonde nós estamos inseridos. Às vezes o nosso leito, onde estamos ali sofrendo, esses infortúnios, e para aqueles que estão ali é imperceptível, o leito pode ser o nosso lar, o leito pode ser a nossa empresa, o leito pode ser a nossa cercania, onde nós estamos, os nossos amigos, aqueles que interagem com a gente. Nós estamos ali vivendo, mas vivendo tentando nos colocarmos e tentando sermos aceitados por aquele grupo. Porque nós sabemos que nós somos seres que viemos para viver em sociedade, interagirmos uns com os outros. Nós não vivemos e não viemos para a terra, na Terra para avançar na solidão. Aqueles que se isolam numa montanha, eles não estão crescendo espiritualmente. Porque Jesus mandou a todos nós para, na interação um com o outro, possamos aprender, crescer, trocar ideias, ensinar e aprender. Essa é a grande lição, saber conviver com o outro, aproveitar aquilo que ele tem de melhor e com os seus erros e os erros deles, nós observarmos e fazermos com que aquilo não nos seja os nossos erros. E se pudermos auxiliar aquele irmão, ótimo. Se não, só em nos estarmos, de certa maneira, nos melhorando, já é algo que devemos, de certa maneira, termos como uma benesse. Porque aquele nosso irmão, em um determinado momento, quando chegar ao esclarecimento dele, porque estamos em níveis diferentes, ele terá o despertamento dele, na verdade, como nós já estudamos na semana passada. E aí ele vem perguntar, quem é esta mulher de ar distinto, né? Já começa a montar o cenário. Quem é esta mulher que de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, que se faz acompanhar de uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, e aí a mansarda é uma casa pobre, sobe até a casa pobre, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, brilha a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores. Traz o de que necessitam, acompanhado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue prover as suas necessidades. Graças à Boa Senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menores o seio que as amamenta não secará. Se entre elas algum adoece, não repugnarão ou não recusarão à boa dama os cuidados materiais de que essa necessita. Dali, vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, um carro à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões.
visto que para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua jornada, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que esses trajes tão singelos? Para não insultar a miséria com o seu luxo, porque se faz acompanhar da filha, para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe disse: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos para que dês a outra, qual será o teu mérito? Em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisto? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Isto não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Em casa, é mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, uma circunstância imprevista leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Esse caso vem exatamente trazer toda a reflexão da passagem de Jesus, de fazer o bem sem ostentação. Ela ensina a sua filha que fazer a caridade tem que ser algo nosso. É como ela fala para sua filha, de que vai adiantar eu lhe dar algo para você passar para a mão dela. Qual é o teu mérito? Qual foi o teu esforço? E aí existem N maneiras de praticar a caridade, nós o sabemos. Nós podemos fazer a caridade num simples olhar de boa vontade diante daqueles que nós cruzamos no dia a dia. É um sorriso, é um bom dia, é um boa tarde, é um como vai, é o dar a vez ao outro, é o escutar, é o ser gentil. Isso não está lhe custando nada. Você não tirou, nesse momento, nesses pequenos gestos, nenhuma soma ou nenhuma quantia do seu salário ou do seu suor. Isso lhe custou apenas a boa vontade. Isso lhe custou apenas refletir dentro do seu mais íntimo os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Ama o teu próximo como a si mesmo. Faz ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você. Esses são os pontos principais que nós trouxemos na noite de hoje. De uma forma bem simples, bem humilde, diante da necessidade desse momento que nós vivemos, de propagarmos mais gentileza, mais paz, mais harmonia, principalmente dentro do nosso seio familiar, mais tolerância, mais paciência e mais caridade. Caridade que é sinônimo de amor. Esse amor que nós ainda não conhecemos em toda a sua plenitude, mas estamos aqui no nosso dia a dia nos esforçando para tanto. Eu agradeço a oportunidade de hoje ter voltado as nossas reflexões no Evangelho, porque o meu dia a dia não estava assim permitindo, porque apesar de estarmos juntos só uma vez por semana, no sábado, isso requer, nos poucos momentos que nós temos no dia a dia, a reflexão dessas questões tão profundas
E aí nós trazemos o nosso sempre conselho de que façamos uma leitura prévia dos temas, busquemos as nossas leituras auxiliares. Nesses 2 itens nós temos uma leitura auxiliar no livro Espírito da Verdade, no item Benefício Oculto. Nós temos na obra Estude Viva, no item Mensagem de Companheiro. E é isso, meus amigos. Eu devolvo a palavra ao nosso irmão Antônio para que ele dê continuidade à participação de todos na noite de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Melo, pela sua exposição. Como sempre, capítulo 70 para você. Eu não vou tecer maiores elogios, mas muito bom, como sempre. Então, meus irmãos, aproveitando esta oportunidade, vamos abrir nossos microfones para que cada um de nós que aqui se encontra possa se colocar ou possa questionar ou pedir algum esclarecimento. Então, a partir desse momento, quem desejar, só abrir o seu microfone e um a um vamos nos colocar. Antônio? Sim, João, pode falar. Antônio? João, tá me escutando? Estamos escutando. Muito boa você está me escutando? Sim, Você claro. Está escutando? Claro. Alô? Ok. Sim, tá me assim, escutando. Refletindo, muito boa a exposição do Marco Melo. Ok. Muito boa a exposição do Marco Melo, e realmente retrata toda o posicionamento em que realmente Jesus quer de nós, né? Quer dizer, que sejamos simples de coração, né? Ao fazermos as nossas caridades, né? Que ela seja de coração e não de ostentação. A lição de hoje justamente é essa: você fazer a caridade pela caridade e não a caridade da ostentação. Como fala esse último exemplo da mãe, né, que leva a filha, né, para fazer uma caridade. E o exemplo que dá aí justamente que ela própria confeccione, tá certo, do próprio trabalho dela, aquilo que ela quer doar, e não pegar de mão beijada aquilo que ela não trabalhou. E é isso, assim, no dia a dia, né, nós vemos muitos exemplos que nos retratam isso. E um dos momentos mais sublimes nosso, da caridade, como espíritas, é justamente quando nós estamos fazendo o diálogo fraterno com o irmão no plano extrafísico. Muitos, naquele momento, eles não estão pedindo pão material, eles não estão pedindo recurso nenhum material, apenas estão querendo de nós situações de angústia que eles estão vivendo e pedem de nós, naquele momento, a compreensão para que possamos. Isso é uma caridade, a caridade do coração. Lógico que existem os momentos que, no dia a dia, que nos colocam também a fazer a caridade material. É importante. Devemos sim fazer a caridade material, sempre imbuídos da honestidade, da fraternidade, tá certo? E, acima de tudo, objetivando o bem comum, que é assim que Jesus sempre nos conclama a fazer. E é o que ele dizia, né? Tudo que Jesus fazia, ele dizia: vai e não peques mais, vai e não diz a ninguém. Porque ele não queria transparecer para as pessoas que ele fez coisa alguma. Ele coloca sempre a todos nós a obrigação e a necessidade de reconhecermos, tá certo, que todos os passos que dermos
em busca da cura, em busca de alguma coisa que queiramos conseguir, né? Que sejamos nós que podemos alcançar aquele objetivo, e não que os outros sempre façam para nós. Ou seja, você ensinar a pescar e não toda vez dar o peixe para a pessoa. Foi isso, Antônio, que eu percebi na lição de hoje. Passo a palavra para você. Muito obrigado, João de Deus. Uma reflexão para nós, e vem exatamente dentro do contexto que foi apresentado, chamando a atenção à nossa necessidade de fazer o bem de uma forma natural, sem esperar realmente o reconhecimento ou a paga, né? Então, assim, a gente pode fazê-lo de quase de todas as formas, trabalhando, orando, enfim, participando, ajudando todos os nossos irmãos e a nós mesmos com essas ações diárias que são da escola do nosso aprendizado, que é exatamente essa encarnação aqui na Terra, e é isso que nos conclama a todas as horas, a todos os minutos, a todos os segundos das nossas vidas. Bom, Maria de Fátima quer se pronunciar. Fátima, a palavra é sua. Boa noite, meus irmãos. Parabéns, Marcos, mais uma vez. Muito bom ouvir a sua explanação. Nosso querido amado mestre. De tudo que foi dito aqui, o que me chamou a atenção no Evangelho de hoje é quando ele fala que a verdadeira caridade sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, né? E quando esse benfeitor acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço, ou seja, aquele que está fazendo a caridade, ele se sentir agradecido por ter essa oportunidade, né? De ajudar aqueles que estão necessitando. Então, sempre quando a gente ajuda, a gente tem que, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus. Deus, primeiramente, agradecer a Ele que nos dá essa condição de poder ajudar aqueles que necessitam, né? Eu achei isso muito interessante. E outra coisa também é que a gente nunca deve fazer o bem a quem quer que seja, esperando que seja reconhecido pela pessoa, né? Então, muitas vezes a gente escuta esse comentário do tipo, é muito mal agradecido, não diz nem obrigado, né? Então, quando a gente faz a caridade para outra pessoa, na realidade nós estamos fazendo uma caridade a nós mesmos, né? E não devemos esperar que o outro reconheça que nós fizemos qualquer coisa, porque nós estamos fazendo, quando fazemos uma caridade, nós estamos fazendo um benefício próprio para a gente, em primeiro lugar. É isso aí, meu irmão. Muito bom, Fátima. Mais uma reflexão. Eu acho que estamos progredindo aí nesse nosso entendimento, né? Conforme eu já disse, né? Já é a segunda vez que eu estudo, segunda ou terceira vez, eu acho que estudo o Evangelho, e sempre em cada capítulo, em cada parágrafo, em cada palavra, eu diria, tem sempre um significado a mais, e nós vamos sempre construindo essa consciência, né? Esse conhecimento, né? Que vai ficando mais gravado no nosso íntimo. Então é muito bom a participação de todos, porque todos trazem aquela areiazinha, né? Que somada vai fazer aquela imensa praia que é o nosso universo. E cada um de nós somos uma parte de uma areia somente, né? Então vamos ver quem mais dos nossos irmãos gostaria de se colocar. Eu estou vendo ali se o Inácio está já preparado aí para falar. Antônio? Oi? Tem ainda nosso irmão Gabriel. Gabriel, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu queria me desculpar com todos e todas por essa mudança de última hora,
mas a gente viu que foi benéfica pela volta do nosso irmão aí, Marcos Mello, ao Evangelho. Pensou que ia se aposentar do Evangelho, mas estava enganado, viu? Eu estava tentando que eu não participasse mais, sabe? Porque eu estava tentando ver se eu arrumava sempre uma pessoa, porque assim, ele já é tão bom, né, que a gente já fica só na sombra, né? Aí eu estava tentando, mas se você permitiu, tá bom. O Evangelho de Marcos Mello. Esse tema, quando você passou para mim que eu analisei a questão dos infortúnios ocultos, é sempre o item que me chama muita atenção, porque ele me faz refletir em um momento específico da minha vida, que foi um momento bem turbulento em questões pessoais. E quando eu leio essa passagem, que eu vejo essa caridade que devemos fazer com pessoas que muitas vezes não procuram essa ajuda, esse auxílio, e isso me faz remeter ao nosso lar, principalmente ao nosso lar. E às vezes eu me pergunto, e eu quero gerar essa reflexão, se vocês conhecem ou sabem o que passa na cabeça de cada pessoa que mora com vocês. Será que eu sei como é que minha filha está se sentindo? Será que eu sei o que é que ela está pensando? Será que eu sei o que é que ela está refletindo? Será que eu sei o que é que minha esposa está pensando? Será que eu sei o que é que minha namorada está pensando? E muitas vezes, no nosso lar familiar, no nosso ciclo, muitas dessas pessoas estão necessitadas de uma caridade, que é a caridade do escutar. É a caridade da gente chegar ali e perguntar o que é que está acontecendo. Como é que eu posso lhe ajudar? Então, os infortúnios ocultos não são só aquelas pessoas que estão na rua precisando do alimento, precisando do auxílio. Muitas dessas vezes estão tão próximos da gente que estamos cegos nas nossas raízes, nos nossos dogmas, na nossa rotina, de achar que tudo sempre está bem, que isso é normal. Ela é assim mesmo, é o jeito dela, é o temperamento dela, é o temperamento dele. E a gente esquece que, às vezes, a pessoa está passando por problemas pessoais, por problemas íntimos, internos, que precisa de alguém, mas só que ela não se sente na condição de procurar ajuda. Ela sempre vai procurar solucionar dentro de si, porque ela sempre vai achar, eu não vou procurar fulano, ciclano, porque eu vou estar perturbando ele. Não vou querer envolver ele nos meus problemas. Então, nós temos que ter essa capacidade e essa sensibilidade, principalmente tendo o conhecimento que temos em relação à doutrina, em ser mais sensitivos em relação àquelas pessoas que precisam do nosso auxílio. E não só esperar, não, a espiritualidade vai encaminhar para mim alguém que precisa da ajuda. Não, tenho certeza que quando eu for lá no centro vai aparecer alguém. Por que não a gente procurar essas pessoas? Por que não começar esse trabalho de caridade com as pessoas que estão ao nosso redor? Por que não tentar modificar primeiro aquelas pessoas que estão próximos da gente, para depois a gente fazer a caridade fora do nosso lar? Então, a caridade começa principalmente internamente, dentro da gente, depois com aquelas pessoas que estão próximas da gente, para aí sim a gente colocar em prática. Então, era isso que eu queria colocar na noite de hoje. Bom, tal pai, tal filho, né? Esse é o exemplo do Bob pai e Bob filho. Um vem e desmonta a gente de uma forma simples, e o outro vem e remonta, né? Esse é o famoso construção progressiva, né? Que realmente me fez pensar. Eu me permito fazer aqui uma colocação, se vocês aceitarem, que é o seguinte: João falou no atendimento fraterno como exemplo de uma das caridades que podem ser feitas com o nosso semelhante. E Gabriel veio me chamar exatamente a atenção que a nossa vida, quando for um atendimento fraterno integral, nós vamos realmente ser homens de bem, porque todas as nossas conversações deveriam ser fraternas. Nós deveríamos ir atrás de saber dos nossos irmãos do que lhes aflige. Nós devíamos ser capacitados para enxergar aquilo que lhes falta. E nós deveríamos ser solícitos para agir
para que eles possam ter as mesmas condições que nós temos. Então, assim, meus irmãos, esta reflexão conjunta do grupo, eu fico muito feliz, porque eu não havia ainda pensado nessa perspectiva das nossas vidas se tornarem atendimentos fraternos. Nós, nessa cadeia, digamos, humana, atendendo-nos e servindo-nos uns aos outros. Que coisa maravilhosa que seria, não é? Nós não mais, toda a nossa vivência seria a expressão do amor ao próximo e, com certeza, do amor que nosso Pai tem por nós e nós devemos ter por Ele e as suas criações. Oh, meus irmãos, eu estou vendo ali seu Inácio, eu acho que ele vai querer falar. Seu Inácio, por favor. Eu tô aqui, apesar de Marcos estar tentando ali bloquear, mas agora está serenado. Eu estava aqui só aprendendo com vocês. E, verdadeiramente, o que eu, a cada noite, vejo é que a doutrina espírita é um facho luminoso a auxiliar as nossas mentes a realmente entender a vida. Como a gente tem argumentos aqui que fazem a nossa mudança para que a gente, como o Antônio colocou no princípio, acerte mais. E esse capítulo 13, não sai da vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, eu associo ao capítulo 10, item 20. Tudo depende da intenção. Esse é o ponto que nós temos que aprender. Porque, veja só, no momento em que me apresenta uma situação em que eu possa, entre aspas, fazer a caridade, mentalmente eu devo agradecer a Deus a oportunidade de estar na condição de ser aquele que doa. Eu estou sendo beneficiado, porque me surge o momento de exercitar o bem, a fraternidade. Então, como a gente realmente tem que ter uma visão diferenciada em tudo aquilo que faz, né? Quando Jesus diz, faz ao teu próximo o que quer que ele te faça, quem de nós gostaria de ser humilhado na situação de sofrimento em que as pessoas se encontram? Então, quando eu começo a olhar o meu próximo como a mim mesmo, eu realmente posso aplicar a verdadeira fraternidade. Uma história como essa, dessa madame, que leva sua filha para aprender com ela a caridade, não se vê na atualidade. Lamentavelmente. E eu vejo também o seguinte, eu fiz uma associação ao que nós vimos ontem, um pouco apenas, do trabalho da Ivone, que fazia ocultamente. Porque, como falei, e aqui está dito, basta a visão de Deus e a sua consciência. E se nós estivermos em paz com a nossa consciência, a gente sossega, fica em harmonia, saudável e segue em frente. Então, que bom que nós somos impulsionados para estudar a doutrina espírita. Senão, nós estaríamos ainda na retaguarda, caminhando, caindo e tropeçando, porque não tínhamos ainda um roteiro seguro que nos ajudasse a enxergar o caminho mais reto, iluminado, que favorece o nosso avançar mais rapidamente. A caridade, ela tem N facetas, porque o fato de eu estar junto a vocês, eu me sinto aquele que recebe o benefício de vocês, porque eu me sinto alegre, eu me sinto bem em ter a companhia de vocês. Então, vocês estão sendo caridosos para comigo. Tudo depende da intenção. Isso a gente tem que ter em mente. Realmente, o que é que eu estou fazendo? Com qual objetivo?
Porque é muito simples eu dar um dinheiro, eu dar um prato de sopa, é muito simples. Mas, como o Gabriel colocou, o que será que cada um está verdadeiramente precisando? A gente talvez nem pergunte, ou nem procure saber. A gente quer fazer o que a gente acha que é o que tem que ser feito. E talvez a gente aí esteja humilhando alguém, porque nós não sabemos verdadeiramente das suas necessidades. Nós é que achamos que ele necessita disto. E somos seres interdependentes. Nós necessitamos uns dos outros, exatamente para que a gente possa crescer. Então, meus irmãos, parabéns a Marcos Melo, parabéns a Gabriel, quer dizer que agora é um trabalho em mão dupla, né? Trabalho a duas mãos. Pronto, então, beleza, eu vou fechar meu livro, que agora está tudo sob controle. Fiquemos em paz, meus irmãos. Muito obrigado, Sr. Inácio, a todos os irmãos, principalmente a Marcos Melo, e não deixando de agradecer a todos, porque este Evangelho somos nós, todos nós que estamos aqui, aqueles que não estão também, aqueles que não podem estar, aqueles que gostariam de estar e aqueles que ainda não sabem como é bom estar aqui.